Eu sou a Thalita, então, né? Eu sou mentora e coach de liderança pessoal. Eu comecei como coach de carreira e depois eu fui verificando, fui vendo, fui sentindo que carreira é só uma parte da nossa vida. Então, dentro do meu processo de autoconhecimento, eu descobri que eu tinha que tomar conta de mim mesma. E isso é que me impulsiona a ajudar as pessoas. É nisso que eu trabalho, eu ajudo as pessoas a terem autorresponsabilidade e assumirem as consequências das suas ações a partir das suas escolhas. E eu penso, sinceramente, que as nossas escolhas, elas podem ser leves, tranquilas, a gente veio aqui para ser feliz. Eu fiz 2 formações em coach pelo Instituto do Jerônimo Temel e também pelo The Coaching Clinic, que é uma instituição americana, que veio para o Brasil, e fiz o meu Master Coach pelo Instituto de Coaching Avançado, com a Daisy Bierend e com a Tamara, que eu não ouso falar sobre o nome dela, porque eu não consigo dizer. Mas são 2 coaches bem reconhecidas. Sou especialista em perfil comportamental, também especialista em autossabotagem. Fiz a minha formação em coordenação de grupos, também fiz a minha formação, eu botei lá que eu tinha começado, já terminei aquele negócio, mas achei tão bonitinho, resolvi postar para ajudar o Instituto Terra. Aliás, recomendo para quem tem interesse em PNL, é um curso muito bom e não é um custo alto, bem interessante. E, né, como professora, mestre, especialista em administração, formada em administração, e uma experiência aí de muitos anos em recursos humanos, que, aliás, eu não quero mais. A pessoa diz, tu trabalha com RH? Não trabalho. Já vou logo dizendo que não trabalho. Não quero. Mas para a gente começar a nossa noite, já indo nessa linha de reflexão, eu quero que a gente comece se apresentando, mas eu quero que vocês sigam esse movimento aqui, tá? Meu nome é Thalita, o meu pensamento é de conhecimento, o sentimento que eu tenho é de alegria, e dessa forma eu estou consciente de que eu tenho que dar o meu melhor essa noite, tá? Então eu quero que vocês tragam isso, tragam o que está pegando aí. Aliás, uma mudança que eu deveria ter feito aqui, e se vocês lembrarem, vocês podem fazer, o sentimento e depois o pensamento. Porque primeiro a gente sente, depois a gente racionaliza aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente sente. Mas, ok, ficou a apresentação assim, mas se vocês lembrarem, façam essa mudança, porque primeiro a gente sente, depois a gente dá um nome para aquilo que a gente está sentindo. Então, eu vou começar por quem está à minha direita, e aí vocês podem seguir nesta mesma linha. Gente, então é o seguinte, para a gente poder aproveitar esse momento, né, de aprendizado, mas é um aprendizado de vocês, principalmente, é preciso que a gente se concentre no que a gente vai fazer e a gente abandone alguns ladrões de insight, que eu costumo dizer. Então, por exemplo, quando a Nana trouxe, né, eu tô vendo, eu tô vindo de coração aberto, isso é extremamente importante para qualquer momento de acesso à informação que a gente vai ter. A gente tem que estar de coração aberto. Por quê? Porque senão impede com que a gente aprenda. Né? Se a gente fica com o pensamento de, mas isso eu já sabia. Isso eu já sabia, né? Não, isso não é para mim. Ela tá falando isso porque ela isso, ele tá falando isso porque ele aquilo, né? Na minha realidade, ela não sabe das coisas que eu vivo. Isso tudo nos atrapalha. E ficar se comparando também, né? Ficar olhando para aquilo que as pessoas já conquistaram, comparando trajetórias, né? Tem uma frase muito que aparece muito no Instagram, né? Que é de comparar o meu bastidor com o palco de outra pessoa, né? Quer dizer, a outra pessoa só mostra coisa bonita lá no Instagram, ela não mostra a parte difícil, né? A parte de bagunça, de limpar banheiro, de ter que correr atrás do ônibus, tudo isso não é mostrado no Instagram. Então a gente tem que chegar sempre para um momento de aprendizado assim. Legal, é um conhecimento interessante, algumas coisas me servem, outras coisas não me servem. Mas eu já escutei isso, mas talvez tenha um insight que tu tenha nesse momento que tu não teve da primeira vez que tu escutou. Pensar que se tu tá aqui, sim, tudo que está sendo falado é para ti também, e não se compare com nenhuma trajetória, tá? Então eu gosto de começar desse ponto de vista para a gente começar a falar. Bom, eu quero trazer, eu fiz a leitura de 2 obras que para mim são muito emblemáticas no sentido de atualidade, que claro, Napoleon Hill é um cara que escreveu vários livros, ele escreveu várias obras, mas tem 2 específicas que eu vou trazer aqui para vocês, que são alguns conceitos que ele traz nessas obras, que eu acho que vale a pena a gente falar. Para quem não conhece o Napoleon Hill, ele trabalhou com grandes personalidades no século passado, ele viveu bastante, viveu até 1970, e ele é um cara muito utilizado dentro
dentro de para pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, ele é como se fosse um papa, assim, sabe? Ah, o Napoleão Hill, tu leu o livro do Napoleão Hill? Ah, tu leu o livro do Napoleão Hill? Porque ele traz conceitos que hoje ainda são usados. Por exemplo, o primeiro conceito que ele traz do Mastermind, que é, digamos assim, é um tipo um clube da luta, não, tô brincando. É tipo um clubinho, né, que as pessoas se fecham ali para conquistar coisas, né? Então, até a própria lógica do marketing multinível, pirâmide, não pirâmide, mas marketing multinível, se abraça um pouco desse conceito, e a gente pode trazer esse conceito de uma forma positiva para nós, que de certa forma, gente, nós já estamos fazendo isso. Esse grupo aqui é, de certa forma, um mastermind. Se vocês continuarem a conversar, pode virar um mastermind, mas eu vou trazer o conceito para vocês. O que acontece normalmente? Né? As pessoas super se empolgam quando vão fazer um curso, né? Conhecem gente nova, se abraça, e aí tem aquela música empolgante, e depois prometem manter contato, e aí a vida vem come, a vida vem e nos toma, a rotina nos toma, e a gente esquece daquele grupo e a gente não aproveita o grupo como poderia ser. E o Napoleão Hill, ele fala de que a gente pode e deve aproveitar esse grupo de uma forma sábia, né? Então, eu vou trazer o conceito desses itens de duas obras do Napoleão Hill, e eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês como vocês se avaliam nesses conceitos. Como é que eu tô como é que eu tô no Mastermind? O que é um Mastermind? É um grupo de pessoas que se reúne com o mesmo objetivo. Por exemplo, como se nós aqui estamos reunidos por quê? Porque a gente quer fazer um 2021 extraordinário, a gente quer fazer um 2021 diferente de 2020. A gente quer fazer coisas, a gente quer ter conquistas positivas, porque o ano de 2020 foi desafiador. Ok, tranquilo. Todos estamos com o mesmo objetivo. E uma das coisas que o Napoleão Hill fala é: não seja a pessoa mais inteligente da mesa. Não seja a pessoa que tem mais conhecimento à mesa. Esteja sentado à mesa com pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais experiência que você. Porque você aprende com essa pessoa. Ah, mas aí eu vou sempre, né? E aí, onde é que eu entro? Onde é que eu contribuo? Bom, aí a gente adapta isso para a nossa realidade. Eu vou sentar à mesa com o meu conhecimento, com a minha expertise, com o meu talento, e vou contribuir com as outras pessoas que não têm aquele conhecimento, aquele talento que eu tenho. Então, a gente se complementa. Então, grupos de mastermind que são pagos, por exemplo, que existem bastante, no Brasil já está uma moda isso, há uma seleção, né? Então, se seleciona, além de ser pago, claro, primeira coisa, tem que ter dinheiro para entrar na maioria desses grupos, né? Mas eu sei que existem também propostas que são, a gente aqui vai se reunir, vai fazer um grupo, não precisa pagar, mas os grupos de grandes empresários, eles pagam para isso, né? Porque também tem uma estrutura, e aí cada um traz a sua expertise. Então, o Napoleão Hill, ele traz esse conceito de mastermind, que para mim ele é sensacional, porque a gente cria uma comunidade de apoio, uma comunidade de ajuda. E aí, se a gente for trazer para a nossa realidade, como é que vocês estão nisso? Né? Vocês têm um grupo de apoio de pessoas em que há essa complementação, que vocês podem trazer os problemas, as questões de vocês e tirar dúvidas. Por exemplo, se eu estou com uma dúvida jurídica, eu vou lá e converso com a Sabrina. A Sabrina faz parte do meu mastermind, digamos assim. Ela é minha parceira, inclusive, né? Deixa eu apresentar para vocês. A Sabrina é minha parceira na jornada da liderança feminina, né? Ela é especialista em direito das mulheres. Então, eu trago isso para ela. Eu tenho uma pessoa que me apoia. Se ela precisar de alguma questão relacionada, eu preciso me organizar, então vem pro Agir, né? Então, isso é um mastermind. Ah, mas eu não tenho tantas pessoas, eu tenho uma ou duas, tá valendo. Então, eu quero que você se avalie como é que está a rede de vocês em relação a esse apoio. Bom, outra questão que o Napoleão Hill traz. Se tem claro o que você quer, clareza é o início de tudo, gente. O que eu quero para minha vida? Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero um emprego, tá? Um emprego, eu escuto isso, emprego. Aí eu digo, gente, vamos lá, tu quer um emprego ou tu quer aquilo que o emprego vai te proporcionar? E aí a gente já começa a mudar um pouco o conceito, porque não é emprego, é trabalho, né? Inclusive, hoje, a gente fala muito mais em trabalho do que em emprego, porque cada vez menos a gente tem pessoas com carteira assinada, né? A relação CLT já está um pouco diferente, não que isso seja bom, né? Isso não é bom, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição em relação a isso, mas a clareza do que tu quer, o que tu quer lá no futuro. Vou trazer um exemplo para vocês bem prático. Qual é
onde é que vocês se imaginam? Qual seria a imagem que representa as conquistas de vocês? Sabe, a imagem que representa a conquista de vocês. Outro dia eu estava fazendo uma sessão de mentoria e a minha cliente disse, a imagem que representa a minha conquista é eu estar no BBB. É estar no Big Brother. Seria a conquista dela, a imagem da conquista dela. Então, é isso que ela vai buscar. É esse direcionamento que ela vai buscar. E eu costumo dizer o seguinte, a gente mira na Lua, se a gente acertar as estrelas já está muito bom. O que a gente não pode é pensar nas estrelas querendo a Lua. Porque não tem nada de errado ela querer estar no BBB, mesmo que tu não goste do BBB, que eu acho um saco o BBB, apesar que eu confesso que eu dou uma olhadinha, né? Eu dou uma olhadinha nas fofocas de vez em quando, gente. Inclusive, eu tô torcendo pra Jojo na Fazenda. Mas eu não olho, tá? Porque eu não tenho tempo, mas as fofocas eu olho. Mas, assim, o que é problemático é tu não assumir o que tu quer. É tu ficar, ai, mas isso não é politicamente correto, vão pensar de mim. Não, assume o que tu quer. Tu quer isso? Então tá, tu vai trabalhar para isso. Então tem que estar claro, específico, sabe? De preferência em números. De preferência em números. Eu quero ter 100 mil reais até os meus 35 anos. Olha, eu tô sendo modesta, né? Podia ser 1 milhão. Eu quero ter 1 milhão até meus 35 anos. Se eu chegar no meio milhão, já tá muito bom, entendeu? Mas eu trabalhei pro 1 milhão. Confiança em si mesma. Não adianta as pessoas dizerem que tu é muito bom, que tu é maravilhoso, que tu é sensacional, se tu não acredita nisso. Então, tu tem que ter. Porque assim, gente, quando a gente vai fazer uma compra, e aí uma compra eu falo no sentido amplo, vocês fizeram uma compra de mim. Vocês compraram a minha imagem. Ah, eu confio na Thalita, então eu vou dedicar 3 horas da minha noite de quarta-feira, que eu podia estar olhando o jogo do Grêmio, brincadeira. Podia estar fazendo outra coisa e vou estar com a Thalita. Vocês confiam em mim, vocês estão comprando de mim. Vocês comprariam de vocês? Vocês confiam tanto em vocês para vocês comprarem de vocês mesmos? Porque a gente só compra de quem a gente confia. Então, como é que eu vou chegar numa mesa de negociação? Ou dar uma ordem, né, como liderança, ou assumir algum projeto para a minha vida, ou conversar com o meu chefe, ou me vender para um trabalho, para uma entrevista de emprego, ou qualquer coisa parecida, se eu não confio, se eu não me contrataria, entende? Se eu não confio em mim. O hábito de economizar, aqui é algo que pega bastante, porque quando a gente não tem grana, a gente faz qualquer coisa para ter grana, porque a gente tem conta para pagar, sabe aquela história? Pá, tá aparecendo aí uma oferta de trabalho que vai me pagar um salário mínimo. Mas eu sei que o meu trabalho vale no mínimo 3 mil reais, mas eu tô precisando de dinheiro, tô com um boleto vencendo. Aí, o que eu faço? Qualquer oportunidade que apareça, eu vou e me atiro. E aí eu não me valorizo no que eu preciso me valorizar. Então, como é que eu vou confiar em mim mesma? Né? Então, uma coisa acaba andando na outra. Então, eu tenho que tirar uma parte do que eu ganho, guardar, porque a vida é feita de ciclos. Tudo é sazonal. Aí, se a gente observar a natureza, ela funciona a partir de ciclos. E nós somos a natureza. Por mais que a gente viva numa sociedade ocidental, com cultura, com formas de viver, nós somos natureza, nós somos um universo. O que tem aqui de bichinhos andando na nossa pele enquanto a gente está aqui, nossa, tem um sistema, né? A gente tem ali muitos seres vivendo dentro da gente. Nós somos a natureza. Então, nós temos sazonalidade, ciclos. Uma hora tá lá em cima, uhul, tô ganhando bastante dinheiro. Tem outra hora que, meu Deus, não tá aparecendo nada. Estragou meu carro, peguei minha reserva, e aí? Né? Então, a gente tem que criar esse hábito para os momentos de sazonalidade. Outro ponto que o Napoleão Hill traz, e aí vão anotando aí, tá? De 0 a 10, como é que vocês estão nesses pontos aí que eu tô trazendo. Iniciativa e liderança, né? É a nossa força interna que faz a gente ir à ação. Aqui eu não estou falando do ponto de vista de eu líder de outras pessoas somente, mas sim eu tomar a iniciativa para ir atrás dos meus objetivos, de eu ir atrás dos meus sonhos. Não colocar a responsabilidade disso em outras pessoas, o quanto eu tomo à frente. Criatividade. É eu fazer coisas diferentes, é eu buscar alternativas diferentes. E, gente, para eu ser criativa ou criativo, eu preciso ter repertório. Como é que eu tenho repertório? Falando com pessoas diferentes, lendo coisas diferentes, até aquelas coisas que a gente não gosta, sabe?
Tipo assim, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do pagode. Eu não gosto de pagode, me perdoe quem gosta. Eu gosto de raça negra, tá? Eu amo raça negra. Mas o pagode, esse atual, eu não curto. O que eu faço quando eu tô travada? Eu boto pagode. Gente, eu ponho um pagode, já me abre. Eu assim, meu Deus, Thalita, tem tanta coisa nessa vida que tu não sabe. Meu Deus, tu tá aqui, ó, bitolada. Vamos lá. E aí, dou uma noite de sono, então já tudo funciona. A gente tem que ouvir, falar né, estar aberto àquilo que é diferente. Tá? Infelizmente, para quem viu ali aquele documentário da Netflix sobre as redes, né, que é o dilema, acho que é o dilema das redes, a gente sabe que a gente é manipulado, né? Quer dizer, eu olho ali, eu olho assim, meu Deus, todo mundo concorda comigo, porque eu só vejo coisas que eu concordo no meu Facebook, né, ou no meu Instagram, enfim, a gente sabe. Mas e aí? Eu vou ficar refém disso? Eu vou buscar outras alternativas. Então, para eu ser criativa, gente, eu preciso ter repertório. Repertório é eu ver várias coisas. Outra coisa é viver do que se fala. O que a gente encontra de galera aí que tem um discurso maravilhoso, mas na prática não faz nada daquilo ali. E eu vou dizer que isso não é uma coisa que é tão simples, tá? Diversos momentos eu me pego nisso. Meu Deus, eu falo isso para as pessoas e olha aqui, eu tô vivendo esse dilema. Isso vem daí o quê? Toca direto na minha culpa. Porque o que eu fiz? Eu fiz uma mudança de carreira. Eu larguei uma baita oportunidade de trabalho, um absurdo de remuneração maravilhosa que me permitia fazer várias coisas. Deixei tudo isso de lado porque eu acredito no desenvolvimento humano, eu ajudando outras pessoas. Eu vivo do que eu falo. Eu não falo do que eu vivo. Então, assim, se alguém vier na minha casa, vai ver a Thalita real daquilo que ela está falando. Então, eu vivo do que eu falo. Quantos de nós vive daquilo que fala? Porque é muito simples, é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente ir para castração, é muito fácil a gente, enfim, julgar o que os outros estão falando e ter um discurso de empoderamento, de que lindo, né, que eu sou correta, e na vida privada não fazer aquilo, tá? Isso é uma coisa que é coerência, a gente tem que ser coerente, tá? Outra coisa, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala. Aí já entra um pouco do autocontrole, entra também um pouco do viver do que fala, que se a gente começa a falar que é difícil, se a gente começa a falar eu não consigo, é difícil, isso não é para mim, né? Isso acaba entrando na nossa forma de pensar e acaba se traduzindo em ação. Existe um livro existem artigos científicos que falam sobre a criação da realidade, tá? Existe um TED também de uma psicóloga falando isso, depois eu vou compartilhar no grupo para vocês. E isso é algo que algumas pessoas monetizaram, então escreveram o livro Segredo, que ficou super famoso. Existem padres, inclusive, que falam sobre isso e tal. Mas o ciclo da realidade, ele é explicado cientificamente e existe um livro específico que para mim, assim, ele é muito didático e ele fala de dinheiro, porque às vezes a gente também tem uma ideia errada sobre o dinheiro, como se dinheiro fosse uma coisa ruim, né? E depois eu mando uma fotinho para vocês, que é a mente acima do dinheiro, e ele traz o seguinte: aquilo que a gente pensa, a gente traduz isso em ação. Porque a gente sente, eu penso algo, dependente se for positivo ou negativo, eu traduzo isso num sentimento. Pode ver quando a gente está apreensivo, o que acontece? Quando a gente está nervoso, nervosa, o que acontece? Dá uma dor no estômago. É o nosso corpo respondendo a isso. E aí, o que acontece? Eu já fico atenta, eu já fico olhando, eu já fico, né? Eu não vou conseguir me concentrar da mesma forma como eu estava. Então, o pensamento gera um sentimento que gera ação. Se eu começar a pensar, eu não consigo, isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma merda. Viu fulano? Olha aí, ó. A gente vai sentir aquilo e isso vai reverberar nas nossas ações. E, gente, a gente pode chamar isso de campo morfológico, que é o que o Bert Hellinger fala na constelação familiar, a gente pode chamar isso de consciente coletivo, a gente pode chamar do escambau, mas a nossa mente cria a realidade. E aí, qualquer coisinha que a pessoa faz, que confirma a nossa teoria, pronto. Pensamento que gera sentimento, que gera ação. Ali, não falei que fulano ia fazer merda ali, ó. Fez. Pronto, já confirma meu pensamento, e aí tá tudo certo. Nossa, passou uma moto correndo aqui. Qual é o inverso disso?
é ter um olhar apreciativo, é olhar para a qualidade, é olhar para o ponto forte, é olhar para as qualidades mesmo da pessoa, não ficar olhando para ponto negativo. O ponto negativo é muito, muito simples, muito fácil da gente fazer, porque nós vivemos uma sociedade competitiva, uma sociedade individualista, em que a gente está o tempo todo tentando provar que é melhor que o outro. Nós aqui, desse grupo, a gente já se ligou que a gente precisa fazer essa transformação. Todas as pessoas que estão aqui já estão ligadas, né? Eu conheço a maioria aqui, mais intimamente, sei que todos nós já estamos ligados que a gente precisa fazer uma transformação. Só que a gente vive num meio que nos suga. Tem que ser melhor, tem que fazer isso, tem que dar resultado, né? Tem que fechar o balanço lá no final do mês e tudo mais. Então, assim, pensamento gera sentimento, que gera ação. O que você está escolhendo pensar a respeito das situações, a respeito das outras pessoas? E aí é controlar esse pensamento, que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? No início é um pouco difícil fazer esse controle de pensamento, principalmente antes de dormir. Não sei vocês, mas eu, antes de dormir, eu tenho que fazer realmente um exercício para não ficar pensando mas isso, mas aquilo, mas aquilo. E aí vem os fantasmas vêm junto para a noite, vêm junto para os sonhos, e os sonhos são uma conversa do nosso inconsciente com a gente, nos dá respostas, tá tudo ali, todas as respostas estão todas ali, a gente não precisa tomar um chá de cogu para acordar, tá? Tá tudo aqui. Se a gente... Chá de cogu é brincadeira, tá, gente? É que tem umas drogas aí que abrem as portas da percepção, não tô incentivando ninguém a usar drogas, mas a Ana, que é farmacêutica, sabe que existem medicamentos que abrem a percepção. Não precisa fazer isso, gente. É só prestar atenção nos sonhos. E existe uma técnica para fazer isso. Tu tá rindo, né? Sem vergonha. Mas eu tô brincando, tá? Coração. Mas, assim, existe técnica para a gente acessar os sonhos. Os sonhos sonhados à noite, eles nos trazem muitas informações. Gente, muitas decisões eu tomei depois de uma boa noite de sono e foram as assertivas. Depois eu vou ensinar uma técnica para vocês. Outra lei do triunfo do Napoleão Hill é a milha extra, tá? A milha extra é a gente fazer mais daquilo que a gente foi contratado, daquilo que a gente foi chamado. Sabe entregar um pouquinho a mais? É fazer com excelência, não é para sair tentando ser perfeccionista, tá, gente? Perfeccionismo é furada, é frustração na certa, porque não existe perfeição. Nós somos seres imperfeitos. Estamos aqui aprendendo. Estamos todos... Ninguém aqui nesse grupo é evoluído. A gente está tudo evoluindo. Está no caminho, né? Então, assim, quando eu me proponho a fazer algo, né? E aí faço uma reflexão de vocês, o quanto vocês entregam? Vocês entregam o suficiente? Vocês entregam além daquilo que vocês foram chamados? Ou vocês ficam na mediocridade? Sabe, na média? É quando eu fico na média, eu entrego aquilo ali, deu. Ponto. E aí, uma das leis do triunfo é eu entregar mais. É eu fazer mais. Quando as pessoas chegam para mim, insatisfeitas com a sua carreira, querendo mudar de trabalho, sabe? Eu não sei se eu fico nessa empresa, ou eu não sei se eu saio, porque eu tô há tantos anos aqui, não recebi uma promoção, não fui reconhecido, não sei o quê. Antes de pensar em qualquer processo de mentoria, eu uso muito técnica de coach para isso, não vou para mentoria direto, eu tento entender o quanto essa pessoa está entregando atualmente. Se ela está na média ou se ela está entregando além. Porque para eu pensar em sair de onde eu estou e tentar novos desafios, o mínimo que eu tenho que ter feito é ter entregue algo excelente onde eu estou. Porque senão, gente, eu vou para outro lugar na mediocridade e a mediocridade vai me acompanhar. Eu vou continuar na mediocridade. Então, eu preciso buscar fazer além. Ai, Thalita, sua louca, mas isso dá trabalho, mas tu não conhece meu chefe, tu não sabe, eu sou explorada e não sei o quê. Gente, isso é um compromisso contigo mesma ou contigo mesmo, não é um compromisso com o outro. É contigo mesma. Tu vai fazer mais porque tu entende que fazer mais é importante para ti e não para o outro. Personalidade atraente. O que é uma personalidade atraente? É eu ser uma pessoa agradável, que as pessoas gostem de estar perto. Aqui eu não estou falando de ser uma pessoa puxa-saca, ser uma pessoa nhenhenhé, não é isso. Mas sim, ser do jeito que tu é, mas uma pessoa que tem noção, sabe? Gente que tem noção.
Uma pessoa que tem noção, sabe ali como se comportar, o que fazer, né? Realmente ser simpático, tá? Eu acho que essa é a palavra essencial. Então, porque as pessoas queiram estar perto. Vocês querem observar se as pessoas querem estar perto de você ou não? Se vocês estão de pé e aí vocês estão conversando com alguém, que agora no Covid a gente está tudo falando meio afastado, né? De máscara. Mas se vocês se moveram de lugar, eu tô ali tô falando com a Anaí e daqui a pouco eu vejo que a Anaí andou para trás. Gente, a Anaí não tá curtindo minha conversa. Ela foi para trás. Ela deu uns passinhos para trás. E às vezes são sutis, tá? São passos sutis. E a gente tem que se ligar na linguagem não verbal. A linguagem não verbal das pessoas fala muito, muito, mas muito mais do que aquilo que a gente está falando nas nossas palavras da boca para fora. Outra lei, pensar com exatidão. Então, vão se avaliando nisso, tá? E a melhor coisa para a gente saber se a gente tem um personagem atraente é, inclusive, pedir feedback, né? Pedir para as pessoas que a gente confia nos darem feedback. Pensar com exatidão, saber onde quer chegar, né? Ter um plano para saber onde quer chegar. Saber, inclusive, desviar das tentações. Ai, gente, muito profética isso, tá? Mas, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Tô eu ali no meu projeto, trabalhando, fazendo postagem para o Instagram, né? Entrando em contato com as pessoas, de repente me aparece. Surgiu uma oportunidade para gerente de RH numa empresa em São Leopoldo, pagando assim, assado. Ai, que tentação. Aí eu disse não, porque eu sei o que eu quero. Né? Então eu tenho um plano, eu sei onde eu quero chegar. Ah, mas nossa, super bom. Mas não, mas isso vai me tirar do meu projeto. Né? Então se eu fizer isso, legal, eu vou ficar tranquila a questão financeira. Mas e aí, o meu projeto, aquilo que eu quero? O meu plano, onde é que fica? Eu posso remanejar o meu plano, no meu plano? Eu até poderia, mas isso não seria justo nem com a empresa que iria me contratar. Entende? Porque às vezes aparecem tentações na nossa vida e a gente tem que avaliar muito bem se isso vai ir ao encontro ou de encontro com aquilo que a gente quer. Outra coisa, outra lei, concentração, tá? Vocês conseguem focar naquilo que vocês estão fazendo? E aí eu tô falando, não é de focar no sentido de eu só vou fazer isso e não vou me permitir ter momento de folga, momento de intervalo, não é isso. Mas quando você se propõe a fazer algo, você está focado naquilo que você está fazendo. Não deixe que outras coisas tirem vocês do prumo, entende? Realmente está concentrado. E isso é uma dificuldade muito grande nossa, nessa sociedade que a gente vive, em que nos é exigido muitas coisas, e inclusive existem muitas distrações. Por exemplo, meu celular aqui está virado, gente. Porque se ele tivesse desvirado com a parte ali da tela, eu ia estar o tempo todo olhando para ele. Tá? Eu estou aqui com minhas duas telas aqui trabalhando com vocês, e é nisso que eu estou focada. Porque é muito fácil a gente se distrair. E isso faz com que a gente, inclusive, estimule a gente ficar na média. Ah, mas eu entreguei, tá tudo certo. Mas aí tu não entregou a milha extra. Cooperação. Aqui na cooperação entra o fato de eu oferecer ajuda, mas muito mais que oferecer ajuda, é eu saber pedir ajuda. Às vezes as pessoas não pedem ajuda. Elas se colocam num pedestal, num patamar em que, não, imagina que eu vou pedir ajuda para uma coisa tão simples. O que vão pensar de mim? Vão me julgar, né? E aí não pedem ajuda. E aqui a gente tem um sabotador, né? Eu falei antes que eu sou especialista em autossabotagem. Um dos sabotadores é oferecer ajuda. A gente oferece tanta ajuda que a gente não dá tempo para que a outra pessoa peça. E aí o que acontece? De tanto oferecer ajuda, a gente não cuida das nossas questões, das coisas que a gente tem que trabalhar, das coisas que a gente tem que cuidar. Então, esperem as pessoas pedirem ajuda para vocês. Ah, mas é meu filho. Bom, relação com filho é outra coisa, tá? Relação com filho é outra coisa. Eu tô falando dessa relação com amigos, com colegas de trabalho, que a gente já sai querendo ajudar. Por que a gente já sai querendo ajudar? Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser amada. Então, olha só como a Thalita é legal. Ai, ela me ajuda, ela tá sempre pronta para me ajudar, né? Eu gosto tanto dela. E aí o que acontece? Isso nutre o meu ego doente. O meu ego doente que precisa de um amor externo para me nutrir. Aí eu fico, ai, se eu ajudar a fulana vai ficar eternamente grata a mim e vai fazer tudo que eu quero.
tá? E aí tô alimentando o meu ego doente, que é aquele ego que precisa de um amor externo. Mas a gente, tá tudo dentro, inclusive esse amor que a gente busca fora. Mas isso é papo para outra parte, tá? Mas cooperação, espere as pessoas pedirem ajuda e ajudem quando elas pedirem e saibam receber ajuda. Fracasso como aprendizagem. Fracasso é um resultado. Ele é simplesmente um resultado. Desse resultado, o que tu aprendeu e o que tu não conseguiu aprender, o que tu vai ter que passar de novo pela mesma situação para aprender. Então, é olhar para o fracasso de uma forma querida, sabe? É de uma forma, ok, fracasso, tranquilo, entendi, tu quer me dar essa lição. Muito bem, eu vou fazer de novo e eu vou fazer de uma forma diferente para que venha um resultado diferente. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas desistem porque fracassaram a primeira vez. Aí vão lá, tentam de novo e não deu certo de novo. Aí desistem. Gente, se tem um plano, se tem lógica, se tem propósito, é porque tu não conseguiu aquilo que tu queria, porque tem algo que tu não sabe ainda. Gravem isso. Se vocês não conseguiram aquilo que é genuíno, que é de verdade vocês sentem dentro de vocês, vocês não conseguiram, é porque tem alguma coisa que vocês não sabem ainda. Tem alguma informação que ainda não está clara para vocês e que vocês têm que buscar. E isso é libertador, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Nós somos inundados de informação, a gente tem que pegar a informação certa. Isso que eu estou trazendo para vocês está no livro O Segredo da Mente Milionária, que para mim é o primeiro livro que todo mundo deveria ler depois de Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu acho que Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro que a gente tem que ler lá na adolescência, quando a gente está começando a, sabe, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, ai meu Deus, quando a gente começa a ficar nessas rebeldias, primeiro tu lê esse aí depois tu lê O Segredo da Mente Milionária e leia diversas vezes. Que um dos primeiros, o livro tem vários ensinamentos, mas esse é para mim o principal. Se tu não conseguiu, é porque tem algo que tu não sabe ainda. Ponto. Vai buscar conhecimento. Tolerância, gente. Tolerância, né? O quanto vocês têm paciência para esperar o tempo das coisas. As coisas não acontecem quando a gente quer. Ah, não! Eu Ariana, né? Eu quero agora! Apesar que eu ando muito geminiana, tá? Mas eu quero agora, sem paciência total, né? Só que as coisas têm o seu tempo. E tá tudo certo. A gente tá sempre pensando no amanhã, né? Que droga isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso é um aprendizado pra mim também. Eu amanhã, e eu amanhã. E a gente não vive o agora. Eu convido para quem ainda não teve oportunidade, aqui tem várias mães, né? Mas assim, observem as crianças brincando. A Nana, que foi dona de escola, vai saber do que eu tô falando. Criança vive o agora, gente. Eu pego lá o Thiago, que vai fazer 5 anos agora, e ele tá ali no agora, ele não fica pensando o que a gente vai fazer depois. Ele tá com os brinquedinhos lá dele, né? Um matando o outro, uma luta épica, não sei, e é agora. E aí eu fico, meu Deus do céu, como é simples ser feliz, olha só. Onde é que eu esqueci essa parte, sabe? Porque a gente acha que as coisas têm que acontecer naquele tempo que a gente planejou. Vocês aqui vão estar fazendo uma série de reflexões, vão ter um plano, né, para 2021, e que talvez esse plano ou não aconteça no tempo que vocês planejaram, aconteça depois ou aconteça antes. A gente não sabe, porque a gente não controla o universo, a gente controla as nossas ações. Eu sempre digo o seguinte, ó, a nossa parte a gente tem que fazer, ponto. Agora, o tempo do universo, do mundo, é outro. E Deus, o universo, a força divina, a centelha divina, o nosso eu superior, Buda, sei lá quem, nos entrega as coisas no tempo que a gente precisa e não no tempo que a gente quer. Ai, gente, quando eu me dei conta disso, eu queria me forcar no pé de couve, porque eu vi o quanto eu ficava lutando contra a vida, de tentar que as coisas acontecessem no meu tempo. Quando dá uma relaxada, nossa, claro que sim, o boleto chega, o boleto tem o tempo dele, né, gente? O boleto tem o dia dele para vencer. E geralmente é dia 10, né? Incrível. Mas assim, não adianta eu me desesperar. Seja para o outro o que ele gostaria. Sabe essa coisa assim, ó? Eu quero um companheiro, uma companheira que seja
calma, que converse comigo, que seja carinhoso, que não sei o quê. E a gente começa a idealizar o companheiro e a companheira, né? Ou eu tô falando aqui de relacionamento, mas poderia ser, sei lá, um funcionário que eu vou contratar, um colega de trabalho, sabe? Um parceiro de negócios. Só que eu não tenho aquelas características, eu não faço aquilo. Eu exijo que o outro seja, mas eu não sou. Então, assim, eu quero atenção, mas eu não dou atenção. Eu quero carinho, mas eu não dou carinho. Ah, mas eu não dou carinho porque ele não me dá. Bom, aí realmente não vai rolar, tá? Seja por. Mas assim, não vai rolar, tá? Eu quero dizer isso para vocês. E aí eu deixo como dica para os apaixonados de plantão, leiam o livro As 5 Linguagens do Amor. Ai, gente, esse livro é fininho, bonitinho, gostosinho de ler e assim, ó, vale o investimento. Por quê? O livro fala que nós temos 5 linguagens do amor. Óbvio, né? Se é 5 linguagens do amor do livro, eu tenho 5 linguagens do amor. Mas, quando começa a ler, tu já começa assim, puxa vida, já sei qual é a minha linguagem. E tu já começa a perceber qual é a linguagem de amor do teu parceiro ou da tua parceira. E no final tem um teste para identificar a linguagem de amor do outro. Eu até estou, inclusive, pensando em fazer uma live, alguma coisa só desse tema, porque, gente, salva relacionamentos esse negócio, tá? Não precisa chamar a mãe Thalita, tá, Ana? Salva relacionamento. Por quê? Se eu tenho uma linguagem do amor diferente do meu parceiro, eu preciso falar a linguagem dele. Então, assim, por exemplo, a minha linguagem do amor é tempo de presença. Eu quero que o Michael pare o que ele tá fazendo, deixe o celular do lado, olhe nos meus olhos e me dê atenção. Nem que seja para ficar vendo um filme junto. E o tempo de presença, e o linguagem de amor dele é serviços. É serviços, ele gosta que eu não é empregada, tá? Mas é fazer atos de serviço. Então, quando eu deixo as coisas organizadas para ele cozinhar, quando eu dou. Hoje eu já faço isso com muita tranquilidade, porque uma das coisas que eu aprendi é que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente levanta é arrumar a nossa cama. Isso manda uma mensagem para o cérebro de vamos lá, toca a ficha, vamos tocar o terror, é isso aí. Entendeu? Então, dica para vocês arrumar a cama. Mas eu já faço esses atos de serviço e ele valoriza isso. Eu percebo isso no olhar dele. Então, assim, ó, gente, ó, linguagens do amor é o caminho. Então, sejam para o outro aquilo que vocês gostariam, tá? E não exijam coisas que vocês não fazem. Sim, hashtag fica a dica. Muito bem. Outra obra super bacana, e vão se avaliando nisso. Outra obra super bacana do Napoleão Hill é As Leis que Regem a Prosperidade. Gente, prosperidade não é grana, tá? Somente prosperidade é vir negócios, é vir relacionamentos, é vir amigos, é vir momentos divertidos, sabe? Eu sentir prazer, alegria, contentamento nas coisas que eu tô fazendo. Isso é prosperidade. Não é dinheiro. Dinheiro, ele é uma consequência de tudo isso. E dinheiro, ele nos ajuda a blindar ao nosso propósito. Né? Então, assim, se eu tenho um propósito, o dinheiro nos blinda para que a gente consiga dar conta do nosso propósito. Então, a lei da potencialidade pura é assim, eu preciso ter claro, de novo, a clareza é essencial, né? O que eu quero, o quanto eu quero. Então, assim, no desafio, para quem está no desafio do WhatsApp, eu não vou dar spoiler, né? Mas uma das atividades é a clareza. Por quê? Não adianta eu dizer, eu quero ser feliz. Tá, todo mundo quer ser feliz, mas o que tu tem que fazer para ser feliz? No que se traduz essa felicidade? Bom, hoje eu terminei um grupo, né? Amanhã a gente começa um novo, e hoje a gente terminou o grupo, e com uma das pessoas assim, tá, tu tá dizendo que tu quer ganhar tanto, né? Mas tu quer ganhar tanto até quando? E para que tu quer ganhar esse salário, esse valor? Né? A gente tem que estar claro. Então, assim, eu tenho que dizer para o universo informações claras, porque se uma hora eu penso assim, eu quero ganhar 20 mil reais. Mas na verdade eu não quero ganhar 20 mil reais, porque 20 mil reais é muito dinheiro, eu não vou saber lidar com dinheiro. Não, isso vai me dar trabalho. Como assim, criatura? O que tu quer? Né? O que tu quer para ti? Porque senão tu vai ficar, vou, não vou, né? Faço entrevista, não faço entrevista. Mando currículo, não mando currículo. Mas eu me atiro a esse projeto, não me atiro. O teu inconsciente vai te boicotar em relação a isso. Porque o que a gente faz, gente? Nós queremos fugir do sofrimento. Desde os tempos das cavernas, a gente quer fugir do sofrimento. A gente foge do predador. Né? Então, assim, a gente está lá na caverna no processo de luta-fuga. Né? O processo de luta-fuga foi muito estudado
né? E hoje a gente consegue trazer esse processo, inclusive, para dentro das empresas, que é realmente, eu entro nesse projeto ou eu não entro nesse projeto? Eu me dou nesse projeto ou não me dou nesse projeto? Porque a gente está ainda com a nossa mente naquele tempo das cavernas, em que se eu ficasse ali parado, ia vir o predador, e se eu fugisse, o predador ia me pegar, então não sei se eu fico aqui ou se eu vou, né? E aí a gente fica nessa luta. Então, movimentar. O que eu quero movimentar? O que eu quero realmente? A lei do dar e receber. Essa é uma lei para quem já passou pelo processo aí nos últimos tempos de desenvolvimento pessoal comigo, sabe muito bem. A gente tem que ter equilíbrio naquilo que a gente dá e equilíbrio naquilo que a gente quer receber. E a gente não pode esperar, porque também é uma forma de se frustrar, esperar que venha na mesma moeda. Sabe, eu gosto muito do exemplo assim. O Michael chegou super cansado, e aí eu fiz um sanduíche maravilhoso para ele, com presunto, com queijo. Ai, gente, vou dar só fome em vocês. Tomate, tudo que ele gosta, sabe? E entreguei para ele. Ai, olha como ele ficou feliz. Nós ficamos muito felizes com isso. E aí, gente, o que acontece? No outro dia, eu chego cansada e eu já crio aquela expectativa, né? Eu vou chegar em casa, vai ter um sanduíche. E aí eu chego em casa, não tem sanduíche. Tiago berrando na sala. Thaís não fez o tema, não tomou banho. E tem louça na pia. E é o caos instalado no lar da família brasileira. E aí o que acontece? Como é que tu não fez o sanduíche para mim? Se no outro dia eu fiz o sanduíche para ti. Porque não é assim que funciona. A gente recebe, às vezes, inclusive, de pessoas que a gente não deu. O universo, ele só troca energia. Então, agradeçam quando vocês receberem um café. A amiga chamou para o café e pagou? Valeu, universo. Eu mereço isso, sabe? Aceitem receber. Ai, não, deixa que eu pago. Ai, deixa que eu pago. Ai, deixa que eu pago. Ai, deixa que eu pago. Não! Ela tá dizendo que ela pode pagar. Porque para ela também é importante dar. Para a pessoa também é importante dar. É a parte dela. Ela tá dando porque ela tá sentindo que tem um desequilíbrio entre dar e receber. Então, deixa ela dar e tu aceita receber. A próxima, tu vai dar de uma outra forma. Então, assim, sabe aquela história de roupa guardada que a gente não usa mais? Sabe? Hoje eu fiz uma limpa de brinquedo que o Thiago não brinca mais. Dá! Tira isso, libera, dar e receber. Então a gente tem que ter essa sabedoria, porque só receber é egoísmo e só dar é soberba. Thalita, como assim? Dar é generosidade? Não, dar é soberba. Porque a gente acha que só a gente pode dar, a gente não pode receber. Tá? Então, limpa a alma em relação a isso. Lei da ação e reação. Aquilo que eu estou emanando, aquilo que eu estou emitindo, eu vou receber. Então, vão se avaliando tudo isso. O que eu estou emitindo para o mundo, para o universo? Eu sei que você já deve ter ouvido falar da história, né? Eu acordei às 3 da madrugada, e isso quer dizer que tem uns espíritos. Mas assim, porque tem uma... Gente, não é entidade não, tá? É energia. Acordou às 3 da manhã, é o que tu tem que fazer, tu tem que colocar a tua energia, tu pode colaborar com a energia do universo. Então faz uma oração antes de dormir, né? Coloca essa energia, emana para o universo coisas positivas, emana para o universo coisas que tu quer receber, gera sentimento, que gera ação. E aqui as coisas todas vão se reforçando. O que eu estou emanando é aquilo que eu vou receber. Lei do menor esforço, tá? Gente, eu tenho que fazer aquilo que me cabe. Então, eu tenho que fazer a ação e esperar que o universo faça parte dele. Tá? Então, de novo, a gente volta um pouco antes das leis do triunfo, que é essa ansiedade em ver resultado, essa ansiedade que faz a gente não esperar as coisas acontecerem no seu tempo. Eu tenho que fazer a minha parte, ponto. E aí as coisas vão acontecendo, tá? A gente não pode trabalhar com a dúvida. Mas será que vai dar certo? Se tu fez o plano, se tu colocou propósito, se tu colocou a energia que tu tinha que entrega, porque vai vir aquilo que tem que vir, que é o melhor para ti. Então, assim, vá com fé. Tem uma frase que vai aparecer em breve aqui na nossa apresentação, mas que eu vou adiantar para vocês, tá? Medo é a expectativa do mal. Eu fico com medo. Medo não existe. Gente, medo não existe. O que existe é o problema especificamente. Se eu fico com medo de que vai acontecer alguma coisa, eu tô no nada. Mas eu tenho medo que fulano, eu tô com medo eu tô com medo. Não existe. O que existe é realmente quando o problema está instalado, né? Então, o problema está instalado, eu tenho que lidar com ele. E eu digo mais. Problemas são oportunidades. Problemas são oportunidades, porque quando acontece problema, putz grila, eu tenho que olhar para isso. Ai, que droga, Lê, eu sei.
Eu queria dizer para vocês que a vida é férias no Caribe, mas a vida não é férias no Caribe. Mas assim, chegou o problema, eu tenho que lidar com isso. E aí eu vou ver se eu aprendi a lição ou não, porque senão, se eu não resolver aquele problema ali da melhor forma, sem brigar com a vida, porque a gente briga com a vida, tá? Quando acontece uma coisa chata, eu digo, pá, que chato que isso aconteceu. Putz, que droga. E aí, o que tu vai fazer? Ponto. É a nossa criança berrando. Quando a gente começa a sapatear. Minha primeira chefe, ela dizia, Thali, que tu tá sapateando? Eu me lembro, eu tinha 23 anos, né? Ela dizia, o Joselito conhece, né? A Vera. A Vera dizia assim, botava a mão na cintura. Thalita, Thali, que tu tá sapateando? Era a minha criança que não queria problema, né? Ficava lá sapateando. Gente, não somos mais crianças, nós somos adultos agora. A nossa criança, ela precisa de atenção? Precisa. Aí tu diz assim, criança, te dou um sorvete depois, tá? Fica quieto que agora o adulto aqui tem que falar, a adulta tem que lidar com a situação. Ah, mas, Thalita, não é bem assim, pô, eu tinha todos os meus planos, estava tudo em andamento, né? As coisas estavam todas fluindo. Aconteceu. Não adianta ficar brigando contra aquilo que aconteceu. Vai e resolve, tá? Ah, mas é muito simples tu pensar assim, mas é simples. Pra gente é simples. A gente não tá, a gente daqui a pouco vai embora daqui, tá? E aí, se tu ficou brigando com a vida, tu perdeu a parte divertida de fazer do limão uma limonada. Bom, lei da intenção e do desejo, de novo, o que eu estou colocando de intenção e o que eu desejo, o que eu quero, tem que estar claro isso. Lei do distanciamento, faz tua parte, entrega e confia. Sabe aquela coisa do entrego, agradeço? Tem umas frasezinhas assim. Entrego, confio, não sei o que, rezo, agradeço, tem umas coisas assim. É mais ou menos isso. Entreguei e me distanciei. Porque se eu ficar lá em cima, é que nem criança, né? Eu vou lá e vou ver se a criança está fazendo direitinho. Às vezes eu via a Thaís desenhando e a Thaís só me olhava assim, tá aí, vai ficar aí fungando meu cangote. É que nem tu tá no computador, chega alguém atrás, sabe? Fica assim, tá aí, já tá fazendo, tá pronto, não sei o que. É mais ou menos isso, distancia. E a lei do propósito. Gente, lei do propósito. Agora tá muito na moda, todo mundo falando, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer? Não, não, não. E as pessoas tentando achar o seu propósito. Dica da Tali. Propósito. Propósito é aquilo que tu mais foge. Aquilo que tu foge é o teu propósito. Então, tá? Eu acho que todos vocês aqui têm aí alguns dodóis, né? Todo mundo tem os dodóis. Eu tenho os meus dodóis também. Os meus dodóis são o meu propósito, porque eu vim trabalhar isso. Eu vim evoluir nesses dodóis. Esse é o meu propósito. A gente está aqui para 3 coisas. Para evoluir, a gente está aqui, aí é uma questão de crença minha, tá? Alguns podem, cada um tem a sua crença, mas eu acredito que a gente está falando aqui de algo que é superior, a gente não está falando aqui nem de religião, coisa parecida, a gente está falando de realmente para que eu estou nesse mundo. Então a gente está aqui para evoluir, a gente tem que melhorar. De alguma forma a gente tem que melhorar. A segunda coisa, a gente está aqui para contribuir. Então, com uma mão eu peço ajuda. Oh, o Milton ali. Com uma mão eu peço ajuda. Não sei se eu estou parecendo que eu não estou vendo vocês aqui. Eu vi só agora a Ana, porque eu mexi aqui. E com a outra mão eu ofereço ajuda. Então eu evoluo, contribuo. E tem uma terceira coisa, que eu deixo sempre por último, que se eu falo essa primeira, todo mundo já vai direto para essa, que é curtir, tá? A gente veio para curtir também, né? Porque a gente não tem essa vida, essa vida maravilhosa com muitas opções para sofrer. Então a gente veio com esse propósito: evoluir, contribuir, curtir. Aí o meu propósito é eu evoluir. No que eu tenho que evoluir? É onde está o meu dodói, é daquilo que eu fujo, é do que eu estou fugindo que eu tenho que olhar. Mas aí o que a gente faz? A gente foge, porque a gente não quer sofrer. Só que não é, quanto mais tempo tu leva para olhar para aquilo que tá te incomodando, mais sofrimento tu vai ter. Mas eu tenho uma característica que não me incomoda. E é uma característica que as outras pessoas falam que é ruim. Não te incomoda, não chegou o teu olhar, não chegou o teu tempo ainda de mexer com isso. Ou talvez não é algo que tu tem que mexer, porque nós somos seres diversos. As pessoas julgam. Mas por que tu é isso, porque aquilo? As pessoas julgam, mas se pra ti tá tudo certo, tá tudo ok, não precisa mexer. Então é algo muito, muito pessoal, muito particular,
E é algo muito bonito quando a gente se dá conta disso, quando realmente a gente se dá conta que aquilo que a gente foge é aquilo que a gente tem que olhar e trabalhar. E existem 3 missões. Além do propósito, a gente tem 3 missões para dar conta. A primeira missão é com a gente mesmo. O que a gente vem entregar antes de ir, antes de passar para outro plano. A segunda missão é o que a gente vai entregar para o próximo mais próximo, para a pessoa que está mais próxima da gente. A família, as pessoas realmente próximo, né? E por último, é a nossa missão profissional. A missão profissional, a gente aqui tem um olhar de dinheiro, a gente tem um olhar de vitória, né? De conquista. Mas se a gente for olhar para a essência da questão profissional, é a contribuição com o outro maior, né? Então, aquilo que eu faço pelos outros. Isso é um outro papo, tá? Eu não vou entrar aqui, mas existem exercícios para a gente descobrir essas missões, que é muito lindo e dá um alívio, assim, porque daí a gente encontra o ponto que tem que mexer. Depois, nós temos aí a lei do raízes fortes, frutos saudáveis, gente. Crenças. Tadã! Crenças. Gente do céu, eu sou apaixonada por esse troço de crença. Porque, assim, ó, o que a gente acredita, e a minha ansiedade, quando eu comecei a trabalhar com isso, era saber como é que se identifica crenças, né? Porque daí todo mundo fala, tudo é crença, tu não consegue isso porque tu acredita. E aí, quando eu comecei a treinar o meu ouvido para ouvir o outro, eu comecei a perceber as crenças dos outros. Eu ainda vou ter que contratar uma pessoa para me ajudar a descobrir as minhas, é muito bom. Né? Eu já terminei meu processo de coaching, vou ter que fazer outro processo. Porque é muito fácil perceber a crença das outras pessoas. A gente conversa um pouquinho, a pessoa já fala, pois é, né? Eu tô vivendo a situação, mas é difícil. Daí a pessoa entende que aquela situação é difícil para ela lidar. E aí tu vê, tá, difícil, muito bem. O que é uma coisa difícil para ti? É uma coisa que me desgasta, que eu boto muita energia, que eu sofro. Tá, então quer dizer que tu acredita que isso é difícil. Muito bem. Pronto, vai ser difícil, entendeu? Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, crenças, tá? O que eu acredito é como eu ajo e é o que eu vou ter. Simples assim, tá? Nossa, mudar a crença não é algo tão simples, tá, gente? Isso é uma coisa que eu já descobri. Porque a gente tem ali, a gente resolve numa primeira camada, aí a gente tem outra camada, às vezes a própria pessoa não sabe que tem outra camada, porque vem da infância, vem de momentos que a gente não lembra, vem dos nossos exemplos do DNA, sabe? Vem do campo da família, que aí as pessoas acreditavam naquilo, a gente traz com a gente. Então, é algo realmente muito importante, mas que não é uma coisa tão fácil, rápida de resolver. É algo que realmente precisa da gente estar atento. Lei da aceitação ativa. Não brigue com a vida, aceite as situações e resolva. Né? Isso eu já falei bastante para vocês. Lei da gratidão. Agora virou moda, né? Tudo sou grata, gratidão e tal. Mas assim, gente, nós temos que fazer uma grande diferenciação aqui, tá? Existe coach de palco, de para-choque de caminhão, e existe coaching levado a sério. Tá? Então, vocês vão ali, entram no Instagram, tem aquelas frases de efeito. Eu também já botei frases de efeito, porque, por incrível que pareça, atrai o público, né? Mas, assim, eu levo a sério o que eu faço, tá? A questão da lei da gratidão, ela é um exercício, inclusive, muito profundo. Se eu acredito que o pensamento gera ação, que gera sentimento, que gera ação, se eu for grata, eu vou gerar energia boa, energia positiva. Então, é muito simples. Isso é muito simples. Então, quando a gente está pé da vida, quando a gente não está satisfeito, eu só digo assim para a pessoa, faz uma lista das coisas que tu é grata e escolhe 3 que tu não viveria sem. Gente, esse exercício é revelador. Por quê? Olha só, eu tenho as 3 coisas principais na minha vida. Eu tenho a minha família, eu tenho um teto, eu tenho comida na mesa. Normalmente é isso que aparece, tá? Ou tenho um emprego, eu tenho uma segurança. Normalmente as pessoas já têm o que elas precisam. E aí, quando a gente, putz, que bom que eu tenho isso, né? Eu abro para que venham outras coisas para a vida. Então, assim, sim algo profundo, tá? A gente se fala muito nisso, de para-choque de caminhão mesmo, de coach de palco, mas tem sentido. Lei do perdão, tá? Lei do perdão aí eu vou dizer para vocês agora, vou fazer uma confusão, para mim é algo que eu estou trabalhando. Quem está no desafio do WhatsApp vai contatar com essa lei do perdão pelo seguinte: o problema não é
o outro. O problema é o que eu sinto em relação ao que me fizeram. Tá? Então, a pessoa pode ter pisado no meu pé e aquilo ter muito mais peso do que alguém que me traiu, né? Porque é eu que dou o peso para isso. E quando a gente não perdoa, tranca a rua. Tranca a rua, tranca a energia, a gente fica com uma pendenga. Aquilo fica no universo, fica como algo a ser resolvido. Só que assim, quando um não quer, dois não brigam. Entende? Então, se eu resolver aquela. Se eu briguei com alguém, mas eu resolvi aquela situação, para mim tá liberado, tá tudo certo. Quem tá com problema é outra pessoa. Então, o que eu digo para vocês? Libertem, sabe? Desbloqueia o fluxo, libertem as pessoas. Eu tenho uma amiga que ela simplesmente deleta as pessoas da vida dela, tá? Não quero dizer para vocês fazerem isso, porque eu acho que isso acaba sendo também um pouco de soberba, né? Eu vou deletar a pessoa, não vou dar nem a chance da pessoa se resolver. Perdão é muito além disso, tá? É tu realmente liberar internamente de que tu não precisa esquecer a pessoa, mas aquilo não te causa nenhuma sensação, nenhum sentimento. Lei da evolução contínua. Gente, lei da evolução contínua é evolução pessoal permanente. EPP, evolução pessoal permanente. É eu estar sempre buscando me aperfeiçoar, crescer, evoluir, conhecimento, eu me desenvolver, é eu olhar para os meus dodóis, é eu olhar para os meus vieses, é eu me questionar, eu estar buscando autoconhecimento, eu buscar conhecimento e autoconhecimento, eu estar realmente buscando sempre crescimento. Quando a gente faz todas essas coisas aqui, a gente está chegando na última, a gente atrai prosperidade. Então, evolução contínua é, terminei aquele curso, né? Terminei aquele livro. Vou dar um tempo na cabeça. E aí esse tempo dura um ano, sabe? Nunca mais faço nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tem tanta coisa gratuita na internet. Eu tenho acompanhado alguns conteúdos. Comprei uma mentoria agora. E aí eu tô acompanhando as aulas free dessa mesma mentora. Ela entrega 3 horas de conteúdo gratuito. Claro que daí, se a pessoa tem dúvida na ferramenta, vai ter que comprar a mentoria dela. Mas assim, se a pessoa se ligar, ela consegue pegar ali. Então tem muita coisa, a gente está com muito acesso a muitas coisas legais. Então, assim, não é desculpa. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Tudo é questão de prioridade, tá? É de escolha. De escolha. Quando eu tenho uma amiga que ela vive me chamando para correr, ela me chama para caminhar. Doida, né, gente? Esse pessoal que corre, caminha, tudo gente doida, né? E eu digo, não tenho tempo. Baita desculpinha, porque aquilo ali não é importante para mim. É porque eu não quero correr, eu não quero caminhar. Eu sei que é importante, é o meu próximo desafio, tá no meu plano de 2021. Mas eu, em vez de caminhar e correr, eu vou dançar, tá? Que é muito mais divertido. Mas assim, uma hora eu vou ter que dizer para ela, vamos dançar, né? Vamos dançar. Eu vou ter que dizer para ela, amiga, seguinte, eu não quero, tá? Gente, isso vai ser libertador para mim. Não é para ela. Ela vai parar de me convidar, né? E talvez eu não tenha dito ainda, porque eu quero que ela continue me convidando. Sabe aquela coisa? Eu quero que ela continue me dando atenção. Mas até cair essas fichas, assim, são importantes, sabe? E, por último, a lei da contribuição. A lei da contribuição significa eu dar sem esperar nada em troca, que bate um pouquinho com o que a gente viu antes, né? É eu dar por dar. Gente, eu tenho um problema, eu já consigo hoje não ter mais esse problema. Na verdade, não é um problema, é uma coisa que me incomoda, mas já está me incomodando menos. Aquele pessoal que vai fazer trabalho voluntário e tira foto e posta, sabe? Aí eu vejo toda semana aquilo, toda semana, sabe? É uma coisa assim, não é fazer um post para chamar as pessoas a ajudarem, porque isso é legal, sabe? Tipo, eu tenho um professor lá do Anchieta, meu amigão queridão, professor de religião, queridão, e ele faz, e ele diz, vem ajudar, tá aqui a conta, traga uma cesta básica, aí é diferente, tá? Agora aquela pessoa que fala, como é bom ajudar, e tira foto. Gente, faz sem contar, porque não vai, sabe, a de verdade volta. Agora que é para, como eu sou boa, como eu sou legal, não volta, tá? É contribuição de coração aberto. Muito bem, vocês devem ter se avaliado aí de 0 a 10, né? Não existe certo e errado. O que existe é um diagnóstico, o que existe é uma fotografia que vocês estão vendo segundo o que o Napoleão Hill, lá no auge da sua sabedoria, trouxe. Isso aqui é verdade absoluta? Não, não é verdade absoluta. Mas é algo que eu penso que para 2020 se encaixa muito bem
com as pessoas que precisam se reinventar. Muitas pessoas precisaram se reinventar em 2020 e possivelmente terão que se reinventar em 2021. E nós precisamos buscar coisas diferentes para se reinventar. Se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, nós vamos voltar àquilo que a gente já fazia. Isso é um desafio, porque nós não temos as respostas. A gente não sabe que reinvenção vai ser essa. A gente não sabe o que a gente vai criar. A gente sabe que existem mercados que estão se abrindo, né, que existem perspectivas. Eu tive contato ontem com um cara que ele fez um treinamento com o Tony Robbins. Não sei se alguém já ouviu falar do Tony Robbins. Ele é o maior coach mundial. Ele é um americano que é inspiração para todos os coaches do mundo. E ele é auditor fiscal da Receita Federal. Então, imagine, ele tem estabilidade, ele ganha uma baita grana, ele é... A gente olha assim, nossa, o cara é feliz. E ele abriu um mercado, ele criou um produto, ele criou um serviço lá que ele tava falando. Porque ele disse assim, eu sou um empreendedor, mas eu preciso dessa questão da segurança para eu conseguir empreender. Mas o propósito dele não está lá naquele trabalho como auditor fiscal. O propósito dele está em criar negócios. Então, ele se abriu, porque ele poderia ficar muito bem, tranquilo lá naquilo que ele está fazendo. Ele abriu um novo mercado. Então, é isso que eu proponho para vocês. Olharem possibilidades, olharem perspectivas, né? Então, eu sei que temos aqui pessoas empreendedoras também, para ver possibilidades que, não, mas o que vão pensar de mim? Olha só, vão dizer que eu virei blogueirinha. Vão dizer que isso, vão dizer que aquilo. E a gente vive, infelizmente, numa sociedade de julgamento. As pessoas vão julgar, sim. Mas o problema é delas. O problema é do outro. Quando nós entendemos que a questão do julgamento é o olhar do outro, a gente passa a assumir responsabilidade sobre o nosso olhar. Qual é o olhar que eu faço sobre mim mesma? É um olhar apreciativo ou também é um olhar de julgamento? O que me traz felicidade? O que me traz satisfação? Então, é esse olhar que eu convido vocês a fazer para abrir realmente a mente de vocês para novas possibilidades. Aqui, a frase, né? O medo é a expectativa do mal. Então, eu estou esperando que vai vir o predador, vai entrar na caverna e vai me pegar. E a fé é a expectativa do bem. A fé. Fé move montanhas. Fé é algo de acalentar o coração. Seja fé no bem, seja fé em Cristo, seja fé em Buda, seja fé no que for. A fé é a expectativa do bem. Se eu der espaço para o medo, eu vou travar, tá? Eu vou travar. Isso é certo. Então, expectativa do bem. Como é que eu acho a fé? Cada um acha a sua da sua maneira, mas cultivem a fé e não o medo. Quem faz seu futuro é você. Essa é uma frase bem de para-choque de caminhão. Que lindo! Quem faz seu futuro é você. Mas Thalita, mas eu não tive oportunidades, mas eu não tive isso, mas eu não tive aquilo. Isso, eu não vou dizer que é desculpa, tá? Porque nós vivemos num país desigual. A gente vive num país em que a desigualdade é muito grande de renda, de condições, de educação. É uma coisa terrível, mas eu acredito que quando a gente faz a nossa parte, a gente já está contribuindo para o outro, sabe? Quando eu faço jus à oportunidade que eu tive. Eu tive a oportunidade de estudar no Liberato, assim como a Anaí, a Heloísa, né? Não sei se tem mais alguém aqui, mas somos nós, né? Que tivemos a oportunidade de estudar numa baita escola. Então, eu vou fazer jus a esse sobrenome que eu levo, sabe? Mas outro dia um cliente meu, tá? Um cliente meu falou alguma coisa assim, não vou lembrar quem, foi um cliente. Mas eu sinto vergonha de ter tido tal coisa. Não! Aproveita que tu teve essa oportunidade, porque isso vai estimular que outras pessoas também ocupem seu lugar no mundo. Sabe? A gente mostrar que dá para fazer, a gente fazer jus àquilo que a gente recebeu. Então, assumam, né? Assumam aquilo que vocês ganharam, aquilo que vem tranquilo, ou que vocês receberam por mérito, enfim, não fiquem com vergonha ou achando que vocês não merecem. Se vocês ganharam, vocês mereceram. Agora, eu quero iniciar nos exercícios práticos para a gente começar a pensar efetivamente nessa virada de chave para 2021. Eu sei que muitos e muitas de vocês já estão muito tranquilo em relação a propósito, tá tudo muito certo, o que vão fazer, mas eu quero fazer realmente um mergulho em tudo, tá? E aí, paixões, a gente não está falando de questão profissional somente, a gente está falando de vida, né? De vida que podem abrir outras possibilidades.
Então, eu gostaria que vocês fizessem uma lista aí no caderninho de vocês das paixões, sabe? O que é paixão? Por exemplo, uma das minhas paixões é ver novela mexicana. Eu amo novela. Estou trazendo exemplo pessoal aqui para vocês entenderem que minha paixão não é fazer entrevista de emprego, tá, gente? Eu gosto de ouvir as pessoas, tá? Isso é uma paixão que eu tenho, ouvir as pessoas. Mas a fazer a entrevista especificamente é um troço que tu tem que seguir tem que seguir uma linha, tu tem que avaliar uma competência, enfim. E olha só que interessante, quando eu era criança, eu não tinha álbum de figurinha da Moranguinho, eu tinha álbum da Zero Hora, do Caderno da TV, sabe? Porque eu adoro esse mundo das novelas. E isso se traduz na forma como eu fantasio as coisas, da minha criatividade. Então, eu quero que vocês tragam as paixões, sejam as mais absurdas possíveis. E isso é uma coisa que vocês não vão compartilhar comigo aqui, tá? A gente não vai compartilhar essas coisas aqui. A gente vai chegar no final com o fechamento. Então, eu quero que vocês realmente façam esses exercícios, é para vocês. E enumerem ao lado de cada paixão, de 0 a 10, o quanto é o desejo de vocês por aquilo, quanto é a paixão de vocês para aquilo ali, tá bom? E eu vou contar aqui 5 minutos, eu vou fechar o meu microfone. Se alguém tiver uma pergunta, estou à disposição. Eu vou fechar o meu microfone para que vocês possam fazer o exercício tranquilamente. Gente, agora, depois dessa lista aí, vocês têm, né, o grau de paixão por cada uma das coisas. Faça um risco, enfim, uma caneta destaca, alguma coisa assim, nesse sentido, ou faça um quadradinho, nos 3 mais altos, tá? Naqueles que ficaram com um número mais alto de grau de paixão, de desejo por aquilo ali. Agora, é um trabalho um pouco mais profundo, no sentido de escrita, tá? Não tem certo nem errado, gente, tá? É muito importante que vocês não fiquem com a sensação, mas será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Essa foi uma das coisas que, os analistas e planejadores ficam tensos, né? Ficam assim, meu Deus, mas será que eu tô fazendo certo? Não tem certo e errado, tá? Escrevam quem são vocês, como se vocês fossem se apresentar para a vida, sabe? Quem sou eu? Um parágrafo, uma frase, o que vocês sentirem que deve ser colocado. O que vocês vieram curar em vocês? O que eu vim curar em mim? Sabe? E aí, cura é no sentido de defeito, é no sentido de fragilidade, é no sentido de algo que eu quero melhorar em mim. Eu vim curar talvez a timidez, talvez a falta de coragem, talvez o medo, não sei, tá? E o que eu vim fazer aqui? Né? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E lembrem-se de serem generosos com vocês. A gente vai fazer a última atividade, de fazer um intervalinho para pipi, essas coisas. Porque quem termina antes acaba fazendo isso, né? Gente, se o negócio andar, ajuda. Aqui, ó. O que eu tenho hoje que eu não quero perder? Que eu não quero abrir mão, que eu não abro mão, tá? O que eu gostaria de ter e eu ainda não tenho? E o que eu quero fazer e que ainda não fiz? Às vezes a gente não para pensar, né? Sobre o que... Às vezes a gente pensa coisas muito macro. Mas, por exemplo, eu me dei conta que eu gostaria de pular de paraquedas. Depois que eu emagreci, eu acho que eu posso, sabe? Porque antes, quando eu era obesa... Obesa a gente sempre é, né? Mas a doença permanece. Eu nunca sonhava com isso. Hoje é uma coisa que, puxa, eu quero ainda fazer isso. Então, só que a gente pensa que eu não fiz ainda, eu não viajei, né? Mas existem outras coisas. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre os desejos de vocês aí. Para quem já... eu acho que vocês acabaram notando. Então, para finalizar a reflexão, mais 2 perguntinhas aqui. Quais mudanças você terá que fazer para conquistar o que você quer? Né? Para quem já fez. E de 0 a 10, o quanto você está comprometida ou comprometido com as mudanças que terá que fazer. Então, vocês vão listar, né, o que vocês têm que aprimorar, mudar, enfim, e o quanto vocês estão comprometidos com isso. Gente, como é que vocês estão? Vocês já fizeram? Estão fazendo aí? Quem fez só faz um... A Elô fez, mais ou menos. A Duda fez. Olha a intimidade aí, Duda. Eu fiz. A Ana fez. Nana também fez.
E a Nay tá fazendo. Depois, Kátia, tu fez? Tá. Sabrina? Tá. Jailson fez? Tá. Fez, Nay? Isso. Barinota? É 10. Gente, olha só. Eu gostaria, antes da gente sair para o intervalo, que 2 pessoas falassem sobre como está sendo a experiência até agora, até esse momento. Eu posso falar. Para variar, né? Variar, tem que falar. A medida. Eu sempre digo, eu vou fazer esse curso, qualquer coisa que eu vou fazer o curso, mas eu vou ficar quieta, porque eu falo demais, eu me meto, não deixo as pessoas falarem, mas daí olha aí o que acontece. Eu sou chamada a falar, mas eu vou falar. Mas foi dada a oportunidade, a gente tem que pegar, né? Tá certo, tá certo. Eu tô achando ótimo isso, porque a gente nessa correria, nessa loucura desse ano todo que foi aí para todo mundo, sem exceção, né? E durante a vida a gente deixa muito de parar, de ter esses momentos, de fazer uma introspecção, de pensar um pouco na gente. A gente está sempre correndo para lá, pensando nos outros, pensando no filho, pensando na carreira, pensando em ganhar dinheiro, pensando quanto vale de tudo isso, pensando que amanhã tudo pode acabar. Será que eu preciso economizar dinheiro ou será que eu vou curtir a vida? Né? Fica nessa dicotomia toda aí, que é buscar o equilíbrio permanente que a gente precisa na vida. E esses momentos, mesmo eu sabendo que são necessários, eu deixo de fazer. Porque eu não me dou de presente esse tempo para poder fazer isso. Então eu tô achando maravilhoso, é o meu momento, eu tô sozinha nessa sala. Graças a Deus tem jogo do Grêmio. A Ana e o Ailson estão lá no jogo, não estão aqui me atormentando, ninguém me pediu comida, ninguém perguntou nada, porque sabia que eu estaria aqui. Então eu tô achando maravilhoso até agora. Olha, para mim, Thali, tá sendo assim maravilhoso também, porque, né, falo que eu tô na busca constante para me conhecer, né? Tanto que eu fiquei aqui no impasse agora. O que eu tenho hoje eu não quero perder. Foi uma pergunta aqui que eu não consegui responder. Acho que, assim, vai mais pro lado, assim, emocional mesmo, no caso, acho que meu pai e minha mãe, porque acho que não tem outra coisa, assim, que eu não queira. Fiquei na dúvida, o que eu não quero perder? Uhum. Então, para mim tá sendo um mega conhecimento, porque é o que eu tô buscando, né, me conhecer, aproveitando essa pandemia para me conhecer, porque eu acho que eu não me conheço direito. Tá sendo maravilhoso e você é maravilhosa também, né? Não tenho nem o que falar. Ai, obrigada! Você é um anjo. Ai, show, gente, legal. Muito bom. Obrigado, Kátia. Obrigado, Nana. Obrigada a você. Nós vamos pensar, já ir direto para as nossas metas. Tá? Eu gostaria que vocês pensassem em 3 tipos de metas aqui, que é metas do ser. Então, o que vocês querem ser mais, tá? Então, eu quero ser mais organizada, eu quero ser mais calma, eu quero ser mais executora, eu quero ser mais assertiva, enfim, tá? O que vocês querem ser mais? O que vocês querem fazer? Aqui entra ações mesmo, do tipo assim, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero começar a fazer caminhadas, né? Eu quero fazer um curso, terminar a faculdade, enfim, tá? Coisas assim que vocês querem fazer. Cortar o cabelo, não sei, sabe? Coisas de vocês, assim, de fazer. E do ter. Aqui no ter é ter mesmo coisas. Por exemplo, ter um armário novo no meu banheiro. Isso é real, tá? Eu quero ter um armário novo no meu banheiro mesmo. E eu quero ter uma reserva financeira de R$1.000, tá? Eu quero ter um carro novo. Eu quero ter uma casa praia, sabe? Eu quero trocar sei lá, a cama, tá? Coisas que vocês querem ter. Pode abrir, assim, ó, o coração, sabe? Sem julgamento. Vamos tocar ficha nesse negócio aí. Vamos pensar grande, que dá o mesmo serviço que pensar pequeno. Essa é uma lista que a gente deve, na verdade, olhar seguidamente, porque possivelmente, o que acontece, tá? Quando a gente escreve, e por isso que eu disse para vocês escreverem, né? Ter um caderninho e uma caneta, um lápis, enfim, né? O que for escolhido, mas escrever é como se a gente dissesse que a gente quer que isso se concretize de verdade, né? Nada impede que depois desse exercício vocês coloquem isso no computador, coloquem no Word, no Excel, enfim.
eu tinha durante um tempo uma lista no meu Outlook. Então eu tinha uma lista de tarefas, de coisas de metas do ter, principalmente. Então, à medida que eu ia realizando essas metas do ter, eu tirava do topo da lista, botava para baixo com uma cor diferente. Né? Então, é possível depois vocês fazerem isso. Mas escrever com a mão mesmo, até né, quem trabalha com educação sabe que ajuda muito mais o cérebro a gravar isso, e a gente quer que o inconsciente tome consciência dessas coisas. Muito bem, e depois vocês podem riscar, complementar, enfim. Agora, a gente está chegando num ponto de começar realmente a escrever um plano de ação, tá? Eu vou mandar no grupo, depois, um modelinho muito simples no Excel, de um 5W2H, então quem é da área da administração, aí a Anaí vai... acho que a Heloísa também fez administração, né, Elo? Deixa eu ver quem mais aqui, o Jailson fez administração também... Aí as advogadas também vão saber. Temos engenheira, tem de tudo aqui. Então, assim, o 5W2H é uma ferramenta muito simples e muito eficaz, porque nos ajuda a colocar ali quem tem que fazer o quê, para que serve as coisas, tudo certo. Mas nada substitui, né, o porquê. Quando a gente tem um porquê, a gente dá um jeito de realizar. A gente consegue, a gente imagina como vai fazer. Se a gente não consegue imaginar, a gente pede ajuda, né? Lembra no Mastermind, tem pessoas que apoiam no como fazer as coisas. Então, eu não vou fazer 5W2H aqui com vocês, tá? A minha ideia aqui é realmente vocês terem subsídios para fazer o 5W2H de vocês, se vocês acharem que essa é a melhor ferramenta. Então, eu quero que vocês pensem agora, escrevam, qual é o estado desejado de vocês? Qual é o meu estado desejado? Ontem eu perguntei isso para um mentorado meu, e ele disse, eu quero tranquilidade. Muito bem, legal, bacana. Tu quer tranquilidade, tu quer te sentir tranquilo. Quais são as etapas para tu se sentir tranquilo? O que tu tem que fazer para se sentir tranquilo? E uma das etapas da escolha dele, de ser tranquilo, era ter uma definição de carreira. Né? Ele queria tá certo o que ele ia fazer, ele está com uma indefinição, ele está trabalhando, mas está com uma indefinição. Então, uma das etapas era a definição de carreira. Que contexto é esse da tranquilidade? É um contexto de eu estar no meu apartamento, né? De eu estar no apartamento que eu comprei, de eu estar com as minhas coisas organizadas, de eu ter uma renda fixa. O que é esse contexto, né? E quais são as evidências de que tu tá tranquilo? Né? É um final de semana em que e aí a gente pode imaginar uma cena, né? É um final de semana em que eu não estou preocupado em ter que trabalhar, em ter que mandar currículo na segunda-feira, né? Então, eu quero que vocês viajem nesse sentido. O meu estado desejado é paz, o meu estado desejado é agito, meu estado desejado é eu me sentir satisfeito. Quais são as etapas para me sentir satisfeito? O que me falta para me sentir satisfeito? Então, eu quero que vocês pensem nessas questões aí. E aí, agora pensando em quem trabalha já dentro de empresa, vocês podem levar isso também como um pensamento de time. O meu estado desejado na minha equipe é tal. Quais são as etapas para eu conquistar isso? Para eu ter né, o estado desejado da minha equipe é que elas estejam em sinergia, que seja um time que se apoie. Quais são as etapas? Bom, é definir bem o perfil dessas pessoas, é treinar aquilo que falta, é acompanhar. Qual é o contexto? O contexto é a empresa, né? Inclusive, são as situações de problema que acontecem dentro da organização. E aí, vocês podem escrever algum exemplo, isso é legal também. Isso também ajuda a realmente marcar. E quais são as evidências? Bom, a evidência é que quando acontecer um problema, antes de acontecer o problema, as pessoas já se antecipam para resolver, sabe? Então, dá para pensar também com esse viés organizacional. Eu adoro essa frase aqui, porque é uma frase que eu aprendi fazendo barras de Axis. Não sei se alguém já passou por essa experiência de fazer barras de Axis, mas para mim, eu que entrei num mergulho de autoconhecimento, fiz muita coisa. Tem o tal do body talking que eu ainda não fiz, eu vou fazer. Mas assim, essa é uma frase das barras de Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eu aprendi essa frase, eu questionei a pessoa, disse, mas essa frase está errada, né? Eu, Ariana, toda cheia da razão, né? Agora já baixei um pouco minha bola, mas ainda continua um pouco. Eu disse, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, porque assim, tudo na vida, eu quero que tudo de bom venha na vida,
Né? Ela disse para ela, não, tudo na vida é muito amplo, pode ser coisa ruim que vier também. Aí ela disse para mim, tudo na vida, porque inclusive as coisas que não são boas, inclusive os aprendizados que vêm de situações que são problemáticas. Então, que tudo venha com facilidade, né? Que tu saiba lidar com isso com facilidade, que não seja sofrimento, com alegria, que tu saiba aproveitar esse momento e que tu vença com glória. Então, tem sido um mantra para mim, quando eu estou nos meus momentos de lá vem o pensamento negativo e eu sei que pensamento negativo gera sentimento, que gera ação, eu lembro dessa frase, então por isso que eu compartilho ela com vocês. E aí, eu gostaria que vocês pensassem e escrevessem um mantra para 2021 para vocês. Uma frase, uma palavra, algo que faça sentido para cada um, para cada uma, e que vocês anotem em algum lugar, que tenham no celular, que tenham na frente de vocês ali. A gente não vai fazer um painel de visualização, que é algo bem, bem comum, mas eu gostaria que vocês tivessem em algum lugar e que toda manhã, de preferência, vocês iniciassem o dia com esse mantra. E que, se possível, também, no final, terminassem com esse mantra. Que fosse algo positivo, que faça sentido e que traga uma sensação de bem-estar para vocês. Qual vai ser o mantra de 2021? Mantras escritos? Que legal. Gente, aqui, um modelinho ali, vou passar depois no Excel bonitinho, do 5W2H, que vocês depois vão traduzir tudo isso em ações, né, que vocês vão fazer. E aí, depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, para eu dar uma olhada, ver se está tudo ok, né, para quem precisar de ajuda, vou estar disponível. E uma dica para vocês saírem do estado atual que vocês estão e conquistar aquilo que vocês querem é imaginar-se fazendo. Isso é uma grande estratégia de antiprocrastinação, que é um dos maiores problemas da maioria das pessoas, né? É um mercado, inclusive, trabalhar com produtividade. Então, assim, quando eu tô com dificuldade para levantar e fazer o que eu tenho que fazer, imagine-se fazendo. E uma técnica que eu aprendi num congresso que eu fui sobre produtividade foi contar até 3. Então, por exemplo, tô na cama, tocou o despertador e, meu Deus, que saco, eu não quero levantar. Conta até 3 e levanta. 1, 2, e no 3 levanta. Gente, eu tenho testado isso, funciona mesmo. Porque daí a gente se propõe, né? 1, 2, 3, Eu faço levantei. isso para contar alguma coisa muito difícil para alguém. Adorei. Quer dizer, para não contar coisa Tipo, quando eu era difícil. pequeno, eu preciso contar que eu fiz cagada pros meus pais. 1, 2, 3. Fui mal na prova. Mais ou menos isso, mas é porque realmente a gente vai, né? 1, 2 e o 3 foi, né? Então é uma dica aí para vocês. Mas imaginar-se fazendo ajuda bastante. Antes de a gente começar, eu quero contar algumas coisas para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem agora. Agora não tem, vou parar o stop share aqui. Eu quero que vocês escolham uma área crítica da vida de vocês, algo que esteja incomodando, uma situação crítica, enfim. Crítica não necessariamente está incomodando, mas é algo que vocês têm que dar atenção. E escrevam quais são as sensações de vocês em relação a isso, sabe? Isso aqui não tá, isso aqui é uma coisa que eu preciso dar atenção. O que eu sinto quando eu penso que eu tenho que dar atenção em relação a isso? Seja profissional, seja de estudo, seja de relacionamento. Eu tenho uma situação crítica que eu preciso olhar, que está pegando a minha energia, o que eu sinto em relação a isso. Depois disso, eu gostaria que vocês também escrevessem 2 exemplos dessa situação crítica. Tá? Então, não adianta assim, uma situação crítica é... deixa eu pensar uma coisa crítica aqui, sei lá. A comunicação com o meu filho, tá? Pegar uma questão assim de filhos. A comunicação com o meu filho é uma situação crítica para mim. Tragam um exemplo, escrevam sucintamente, claro, não precisa escrever uma dissertação, mas contar, resumidamente, escrevam 2 exemplos sobre essa situação. Tá? Vamos lá.
depois de lembrar das sensações que aquela situação crítica trouxe, eu gostaria que vocês trouxessem o pensamento que vem. Tem uma situação crítica, eu sinto algo em relação a isso, né? E aí vocês têm claro qual é a situação, e aí conseguem ver qual é a sensação, qual é o pensamento de vocês em relação a essa sensação, a essa situação, e a partir desse pensamento, que conclusão vocês chegam sobre esse tema, sobre esse assunto. Calma que não terminou ainda, tá? Estamos no passo a passo. Agora, se eu tô correndo, vocês me sinalizem, tá, gente? Eu tô indo pelo tempo que eu testei antes, então acontece às vezes de um pouquinho mais rápido para alguns, um pouquinho mais devagar para outros. Eu gostaria que vocês escolhessem 3 pessoas que vocês admiram muito. Pode ser alguém que vocês se relacionam, que vocês conheçam pessoalmente, ou pode ser alguém, sei lá, alguém que vocês não conheçam, alguém famoso, né? Por exemplo, eu admiro muito a Ivete Sangalo, sabe? Coisas nesse sentido. Ou eu admiro muito a Eduarda, né? Então eu vou pensar na Eduarda. Mas eu quero que vocês tragam à mente 3 pessoas que vocês admiram muito, e do lado do nome de cada uma dessas 3 pessoas, vocês escrevam qual seria o pensamento dessas pessoas dessa situação que vocês colocaram como crítica. O que essas pessoas pensariam sobre isso? Gente, vocês estão muito concentrados. Alguém não terminou ainda? Não, todo mundo terminou. Muito bem, agora vocês vão pensar, quer dizer, vocês já pensaram o que essas pessoas pensam sobre o assunto. Agora vocês vão pensar em qual conselho essas pessoas dariam para vocês. Então, sobre aquele assunto, qual conselho, sei lá, a Ivete Sangalo me daria sobre esse problema, tá? A Eduarda me daria sobre esse problema. Que conselho essas pessoas que vocês admiram dariam para vocês? E depois que vocês pensarem nesses conselhos que essas pessoas dariam, vocês vão analisar a questão e vão escrever o seguinte: para isso, eu vou... E aí vocês vão pensar numa ação para essa situação, para essas questões. Vou analisar esses conselhos, né? Primeiro. Às vezes, as questões são muito mais simples do que a gente imagina. Quando a gente escolhe, quando tem uma terceira pessoa olhando a situação, uma pessoa de fora, ela consegue enxergar as coisas de uma forma mais simples, porque a gente coloca nas situações muito do nosso emocional e das nossas crenças. E para mim, esse é um exercício libertador, porque justamente a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais simples. Dentro dos processos de mentoria, de desenvolvimento pessoal, quando alguém trava em achar solução para alguma coisa, esse é um artifício muito utilizado, né? Me diz alguém que tu admira. Eu admiro, sei lá, eu admiro meu marido. Aí, o que ele te diria a respeito disso? Ele diria para eu relaxar, para eu ficar mais tranquila, sabe? Então, assim, são coisas que a gente sabe que devem ser feitas, mas que a gente fica colocando um monte de empecilho, um monte de barreiras para fazer o que tem que ser feito. E aí a gente fica achando que existe uma solução mirabolante para resolver aquilo ali. Ou que existe um milagre para resolver aquilo ali. Então vai vir alguém e vai fazer um milagre. Eu milagrosamente acordei amanhã de manhã com a solução para os problemas e tá tudo certo. Então, quando alguém de fora nos traz uma visão diferente, a gente enxerga que as coisas são mais simples. Basta de verdade a gente querer agir, né? A gente querer fazer, a gente partir para ação. Então, é nesse sentido que eu trago essa perspectiva, e eu digo para vocês que sempre que vocês estiverem com algum problema, alguma situação que vocês não estão encontrando a solução, busquem no íntimo de vocês pessoas que vocês admiram e imaginem o que essa pessoa diria para vocês. Mas ela não sabe de todos, né? Porque às vezes não é preciso saber de tudo para resolver um problema. Realmente, às vezes, a ação é muito mais simples do que a gente imagina. Vocês conseguiram fazer esse exercício? Tá. Alguém gostaria de compartilhar um conselho? Eu vou falar, posso? Coragem! Eu acho que o conselho, assim, vou ser sincera, tá? Foi em relação à minha mãe, principalmente, que me tocou muito.
que foi no quesito profissional, tanto profissional quanto minha vida afetiva e tudo mais, que é você está dando o seu melhor. Então, acho que não, né? Não, a frase não cabe só para mim, mas é incrível, mas é exatamente isso que eu senti. Você está dando o seu melhor. Tudo isso é liberdade, tu está dando o teu melhor. Ponto. Que vier, veio. Que legal. Putz, grila. Chegou a me dar um negócio aqui. Mais alguém gostaria de compartilhar? Pessoal, acho que está sendo incrível para mim, assim como para todos os demais, né? Todos esses exercícios de reflexão que nos, de certa forma, nos causam desconforto de pensar sobre coisas que a gente nunca pensou. Então, para mim, realmente está sendo muito bom mesmo essa oportunidade, tudo que eu tenho coletado até aqui. Show, muito obrigada, Gilson. Muito bem, agora, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode deixar a câmera aberta, tá? Eu vou deixar a minha câmera aberta, porque eu vou fazer junto com vocês. A gente não vai levar muito tempo, mas eu gostaria muito de fazer um exercício de visualização para a gente fechar essas reflexões e realmente partir para ação, tá? Então, quem se sentir à vontade, não tem problema, pode deixar a câmera aberta. Eu gostaria que vocês todos fechassem os olhos, tá? Para que todo mundo fique à vontade realmente no que vai ser feito. Se colocasse numa posição confortável, tá? Então, fiquem o mais confortáveis possíveis, tá? Sem julgamento, mas lembre-se que vocês entraram aqui nesse evento na noite de hoje com o coração aberto e principalmente pensando, né, no que vocês vão fazer para 2021. Então, todos nós aqui queremos a mesma coisa, a gente quer ser feliz, é isso que a gente busca. E existem algumas coisas que às vezes nos travam, e eu gostaria muito de destravar algumas coisas. Então, eu gostaria que vocês se sentassem confortavelmente e respirassem profundamente. Pelo nariz e solta pela boca, como se cheirasse uma flor. E inspirasse e botasse para fora amor, o amor que tem dentro de vocês. Se coloque no aqui e agora, nesse momento. Relaxa mesmo, assim, sente os pés no chão, a coluna na cadeira. Respire profundamente pelo nariz e solta pela boca, relaxando tudo. E agora eu gostaria que vocês se imaginassem no alto de uma escada, olhando para baixo. Vocês estão vendo que essa escada ela está num corredor. É um corredor que não está muito claro, que está meio escuro. Tem uma luz ambiente, mas que lá no final da escada, lá embaixo, vocês estão vendo uma luz. E lentamente vocês estão descendo cada degrauzinho. E à medida que vocês estão descendo esses degrauzinhos, vocês estão vendo que nas paredes estão fotos de situações da vida de cada um, de cada uma. Situações boas, alegres, mas também situações incômodas, situações tristes, situações que não foram legais. Mas que tudo faz parte da trajetória e da vida de cada um, de cada um. E assim vocês vão descendo essas escadas, chegando cada vez mais perto dessa luz. E quando finalmente vocês chegam, vocês olham para fora e veem um jardim lindo, bastante verde, bastante flores. Mas não é a hora ainda de entrar nesse jardim. Vocês sabem que esse jardim está lá. E que a qualquer momento vocês podem descer essas escadas e acessar esse jardim. Mas agora é hora de vocês continuarem em ação. Continuar a fazendo
a fazer aquilo que vocês vieram fazer nessa vida, que é evoluir e contribuir com a vida das outras pessoas. Vocês fecham essa porta e começam a subir essas escadas novamente. E à medida que vocês vão subindo as escadas, vocês vão pegando os quadros de situações ruins, de situações tristes, de situações que não vale mais a pena ficar lembrando, e literalmente vocês vão jogar esses quadros no chão e vão quebrar. Vocês vão percebendo que cada quadro que se quebra vai caindo lá na ponta daquela escada. E aí vocês vão subindo, pegando os quadros de situações que não servem mais e quebrando. Vocês vão ouvindo o barulho do vidro se quebrando. E assim vocês vão subindo e tirando os quadros da parede, quebrando esses quadros. E quando finalmente vocês chegam em cima, no degrau final dessa escada, vocês vão olhar para trás e vão ver que não valeu a pena ficar com esses quadros na parede, que vocês fizeram a decisão mais acertada, que foi jogar fora. Vocês olham para frente e veem que há muitos mais degraus para vocês subirem. E que agora, com vocês só levam a parte boa, as boas memórias. Existe um caminho bem bacana para ser trilhado. Agora só com boas memórias. Sem peso de coisas que não valem mais a pena. De coisas que já aconteceram e que aconteceu. Não tem como voltar atrás. E tá tudo bem, tá tudo certo. Respirem profundamente. Voltem pro aqui e agora. Sabendo que coisas negativas ficaram para trás. E quando vocês se sentirem confortáveis, abram os olhos. Tá todo mundo bem? Muito bem, gente. Palavras sensacionais, palavras de humanidade que somos, né, de humanos que somos, e de verdade, assim, eu desejo que todos os projetos, todas as reflexões se traduzam em ação, mas que o resultado seja aquilo que vocês realmente precisam para a evolução de vocês. E eu fico muito feliz de poder acompanhar cada uma, né, mesmo que pelas redes a gente possa se acompanhar. E espero que, em breve, vocês me mandem um WhatsApp, assim, dizendo: tu nem sabe, o negócio que eu escrevi lá deu certo. Não precisa nem dizer o que é, tá? Só me dizer se deu certo, se não deu certo, porque eu adoro saber. E o grupo continua ainda, né? Até vou manter ele mais um pouquinho. Quem está no desafio começa amanhã, né? O desafio no WhatsApp. E para a gente finalizar, eu quero só compartilhar com vocês. Eu quero, na verdade, pedir a permissão para vocês, para eu passar um pouquinho do meu trabalho para quem ainda não conhece, tá? Análise de perfil comportamental, para quem já teve a oportunidade de fazer, é uma análise muito interessante que mostra onde nós preferirmos, onde a gente prefere se comportar. Então, eu sei que a Anaí conhece bem aí a ferramenta, porque usa, né? Então, eu trabalho com isso também, então eu faço essa análise, dou feedback, a gente consegue fazer ajustes de aquilo que não está legal, aquilo que está bom, né? A análise de autossabotagem é outra ação que eu trabalho, então é um relatório gratuito na internet, né? Então qualquer um pode fazer. O meu trabalho é justamente trazer e trazer reflexões sobre o que pode ser feito para calar a boca desses sabotadores, porque eles são umas entidades assim que ficam nos incomodando. A jornada da liderança feminina, que são 7 encontros e inicia em março de 2021, eu nem falei com a Sabrina ainda, mas temos data, né, Sabrina, vamos organizar, que é uma mentoria em grupo, tá? Ela teve 2 edições e as 2 edições elas ficaram com um formato meio de aula, assim, mas agora eu estou transformando para uma mentoria em grupo e é focado somente para mulheres,
tá, gurizes? Então, desculpa aí, mas é para nós nos empoderarmos mesmo, tá? São 7 encontros semanais para que a gente traga muitos pontos aí da própria liderança feminina, nós mulheres enquanto líderes nas organizações, enquanto líderes de nós mesmos. E aí, o meu programa de desenvolvimento profissional e pessoal, que ele é individual, que aí é o meu trabalho mais personalizado, mais individualizado mesmo, que são de 10 a 12 encontros, né? É um compromisso com o agir. Quem entra dentro desse processo realmente tem que querer agir, porque a cada sessão a gente sai com um plano de ação. Então, não deu para fazer, perdeu tempo. Então, é um investimento também, não só de grana, mas de tempo também. Então, eu agradeço, né, a participação de vocês. E eu queria pedir para a gente tirar uma fotinho para postar no Instagram. Cara de feliz, entendeu? A Sabrina tá ajeitando os cabelos lá, a Ana também. O Rodrigo já tá preparado. Aí tá todo mundo ajeitando os cabelos. Peraí. Um, dois, 3 e... Vamos ver como é que ficou. Eu sempre vejo como é que ficou, né, gente? Porque vá aqui, né? E também, de coração, espero que vocês consigam agir! Tocar o terror aí. Tá bom? Vai nos marcar no Instagram pra gente repostar? Vou marcar todo mundo. Então tá bom. Vou marcar, tá? Um beijo pra vocês. Beijo, muito boa noite. obrigada por essa Beijos. noite incrível. Obrigada. Obrigadão. Beijo, obrigada, Thali. Beijo, tchau. Tchau. Obrigado.